Muito bem, vamos então ao Salmo 126, que é um salmo lindo. O Salmo 126 é um salmo que é um cântico de gratidão e alegria pela libertação do cativeiro babilônico. O Salmo 126 também é muito semelhante ao Salmo 85, e ele é um salmo que fala de missão. Ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Porque quando Deus nos abençoa, as bênçãos são tão grandes que nós ficamos extasiados, maravilhados com a mão do Senhor que guia a nossa vida. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Que declaração maravilhosa do salmista. Ele reconhece que Deus opera tantas bênçãos na sua vida que ele é feliz. Muita gente procura felicidade nas coisas, nos bens, no dinheiro, na bebida, nos vícios. Mas a verdadeira felicidade, eu digo mais, a verdadeira liberdade está em Deus. O Salmo continua dizendo o seguinte, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É muito lindo esta parte do Salmo 126, porque ela fala de testemunho, de pregação, ela fala da nossa necessidade, também da nossa tarefa e da nossa missão de proclamar a mensagem da salvação. E vejam as palavras, ele diz assim: quem sai andando. A expressão andando significa uma ação contínua, não é uma ação pontual. A pessoa pregou uma vez, a pessoa testemunhou uma vez e deu, falou uma vez e deu. Andando significa um estilo de vida. Eu falo de Jesus, eu testemunho, eu prego enquanto eu vivo. No meu trabalho, eu testemunho de Jesus. No meu negócio, testemunho de Jesus. Na escola, eu testemunho de Jesus. Enquanto utilizo os dons que Deus me deu, os talentos que tenho, eu testemunho de Jesus. Ou seja, uso os meus talentos como o meu ministério. Aproveito aquilo que eu sei fazer para levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. Então ele diz assim, quem sai andando. A expressão andando tem a ver com uma ação contínua, é um estilo de vida missionário. Mas aí ele diz assim, quem sai andando e chorando. O que significa? O fato é que quando muitas vezes nós pregamos o Evangelho, nós também choramos. Choramos porque muitas vezes somos criticados, não somos compreendidos, mas choramos também, muitas vezes, talvez até mais, porque as pessoas não compreendem, as pessoas não aceitam a mensagem da esperança. A mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de paz, é uma mensagem de alegria, uma mensagem de salvação, é uma mensagem que une famílias, é uma mensagem que traz para a gente uma alegria tão grande, mas muitos não aceitam. Por preconceito, talvez por medo, não aceitam. E isso causa tristeza em nosso coração. A mensagem da palavra de Deus também, por causa disso, acaba separando pessoas. Como disse Jesus lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34 em diante, Jesus disse assim, Mateus no capítulo 10, vamos dar uma olhada aí, nesse versículo, capítulos e versículo, Mateus 10, versículo 34 em diante, Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Parece até uma contradição, né? Mas ele diz, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então Jesus mencionou aqui que haveriam problemas quando nós começássemos a pregar o Evangelho, a testemunhar do seu amor.
E esses problemas, esta perseguição, esta incompreensão, muitas vezes, de acordo com Cristo, aconteceria dentro da nossa própria casa. Há maridos que não aceitam o fato da mulher estar estudando a Bíblia. Há mulheres que não aceitam o fato do marido estar indo para a igreja. Mal elas sabem que, se elas aceitassem, se eles aceitassem, sua vida seria melhor. Eu me lembro que uma vez visitei uma pessoa que disse para mim, confessou que tinha tido uma vida promíscua, tinha traído a sua esposa. E agora ele estava conhecendo a palavra de Deus, estava indo à igreja e por causa da palavra de Deus tinha tomado uma decisão, ser uma pessoa mais fiel à esposa, valorizar a esposa e tal. Só que a esposa o criticava porque ele estava indo para a igreja. Então a igreja fazia dele um marido mais fiel, mas a esposa, por não aceitar que ele fosse à igreja, o criticava por isso. Que contradição. É por isso que muitas vezes, enquanto nós andamos e semeamos, nós choramos. Mas aqueles que choram por estarem envolvidos na missão, aqueles que choram por se envolverem na pregação do Evangelho, esses voltarão com alegria. Aqui diz com júbilo. E a Bíblia fala disso, por exemplo, lá em Isaías 35 e o versículo 10. Veja o que diz a palavra ali. Isaías 35, verso 10, nos diz assim: os resgatados do Senhor voltarão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? É isso que produz a palavra. Quando a gente vai, por exemplo, lá para o Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 17, Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 17, a gente lê assim, ó, Lucas 10, a partir do versículo 17. Diz a palavra, aqui está. Aqui é quando Jesus deu uma missão para os 70, para eles irem e pregarem a palavra de Deus. Quando eles retornaram de pregar a palavra, então vem esse texto. Diz aqui, então regressaram os 70, possuídos de alegria. Não tem jeito. Quando nós nos envolvemos na missão, nós não permanecemos os mesmos. Quando a gente se envolve na pregação, na missão de testemunhar do nome de Jesus, nós voltamos possuídos de alegria. Fala com um jovem que saiu e participou, por exemplo, de um projeto como a Missão Caleb ou um ano em missão. Ele não vai voltar mais o mesmo. Vai voltar transformado, possuído de alegria, uma pessoa cheia de esperança, animada. Porque a missão nos transforma. A missão muda a gente, a missão muda o nosso coração. Então vale a pena se envolver. Os que voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que Jesus estava dizendo? Quando nós nos envolvemos na missão, nós ficamos felizes, porque o nosso nome será escrito no livro da vida. Amém? Que linda história, que linda história, que linda verdade, que linda declaração do Salmo 126. E a apostila que nós estamos estudando faz um resumo deste salmo. Vamos ver o que ela apresenta então, no Salmo 126. São 3 atividades, como sempre. A primeira, na leitura de hoje eu aprendi que Deus é bondoso e fiel a ponto de fazer grandes coisas em meu favor. O que mais você aprendeu ao ler o Salmo 126? Depois, na leitura de hoje, eu aprendi que Deus pode. Deus pode fazer os milagres que eu preciso na minha vida. O que mais? Eu pessoalmente aprendi que Deus enche o meu coração de alegria quando eu me envolvo na missão. Terceiro ponto, na leitura de hoje eu aprendi que Deus quer isto de mim. Quer o quê? Eu aprendi que Deus quer que eu testemunhe, Deus quer que a pregação do Evangelho seja um estilo de vida na minha vida e não uma ação pontual. O que você aprendeu? Essa vai ser a sua tarefa de hoje. O que Deus quer de você? Anota ali no papel, em detalhes,
o que Deus quer de você. A frase de hoje é esta: grandes coisas fez e fará o Senhor por mim. Grandes coisas fez e fará o Senhor por mim. Por isso quero orar por ti. Vamos orar? Para que Ele nos guarde, para que Ele nos dirija, para que a gente seja um missionário vivo do Santo Evangelho. Bondoso Deus e Pai, nós queremos andar enquanto semeamos a palavra de Deus e semearmos a palavra de Deus enquanto andarmos. Nós queremos viver a grande alegria de testemunhar pessoas sendo salvas para o reino de Deus. Por isso, encha-nos com Teu Santo Espírito e nos ajude nesta missão. Que possamos reconhecer que grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.